O talento é uma promessa, mas a expectativa é uma dívida. Lucas Paquetá sempre dançou para esconder o peso que carregava nos ombros. Ele era para ter sido contratado pelo City, já estava fechada a contratação de 60 milhões de euros pelo City, só não aconteceu por causa desse caso de aposta. Da ilha de Paquetá ao topo da Premier League, o ritmo nunca parou, até que o silêncio das investigações e o peso das críticas tornaram a música insuportável. Em 2026, a pergunta não é mais o quão longe ele pode chegar, mas se ele ainda consegue encontrar o caminho de volta para casa. Em 2017, o Flamengo vivia uma contradição perigosa. Era o maior investimento do Brasil, mas carregava o estigma do cheirinho. O elenco era caro, porém emocionalmente frágil. E no meio desse deserto de identidade, Lucas Paquetá deixou de ser uma promessa da base para se tornar a alma técnica do time. Entretanto, ele não apenas jogava, ele sentia o peso da camisa. É que o Paquetá, ele joga com um risco alto. E quem joga com um risco alto vai errar muito também. O time está dependendo muito dele. E foi nesse ano que o Flamengo chegou a 2 finais, a da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o primeiro jogo foi no Maracanã, e com 61% de posse de bola, o Flamengo dominou as ações, mas esbarrou na retranca do Cruzeiro. O placar só abriu aos 31 minutos do segundo tempo. Pra área, a chance, a bola batida, o Flamengo, olha o toque, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Após um chute de Hever e um rebote de Fábio, Lucas Paquetá marcou o gol rubro-negro. Apesar das 12 finalizações contra 5, o Flamengo cedeu o empate aos 38, quando o goleiro Thiago deu um rebote em chute de Hudson e Arrascaeta marcou. Agora, no Mineirão, o jogo terminou em 0-0 no tempo normal, levando a final para os pênaltis. O Cruzeiro marcou em todas as cobranças, mas o que chamou a atenção foi a estratégia do goleiro Muralha, que saltou para o canto direito em todas as 5 batidas adversárias. Com a defesa de Fábio no chute de Diego, o Cruzeiro venceu por 5-3 e ficou com o título. Para Paquetá foi sua grande primeira ferida, e meses depois, a esperança era a final da Copa Sul-Americana contra o Independente. Precisando reverter o 2-1 da ida, o Flamengo pressionou desde o início, dominando completamente o Independente. Aos 29 minutos, após desvio em falta cobrada na área, de novo ele, Lucas Paquetá, abriu o placar. Porém, aos 36, o árbitro marcou o pênalti de Cuejá. Barco converteu e empatou a partida. No segundo tempo, o Flamengo somou 14 finalizações contra apenas 6 do Independente, mas não conseguiu furar o bloqueio argentino. O Paquetá foi o destaque absoluto da partida, melhor em campo. O 1-1 persistiu e o Independente garantiu o título no placar agregado de 3-2. A dor de 2017 forjou o protagonista de 2018. Paquetá assumiu a camisa e a responsabilidade, terminando o ano com números incontestáveis: 56 jogos, 12 gols e 5 assistências. Eleito o melhor meia do Brasileirão e lembrado por Tite na lista de suplentes para a Copa da Rússia, Lucas tornou-se um alvo inevitável para a Europa. Avaliado em 15 milhões de euros, seu futebol já valia o dobro. Em outubro de 2018, o Milan selou a compra por 35 milhões de euros. Paquetá partiu para a Itália como garoto do ninho que carregou o clube nas costas, mas com um vazio no peito. Ele saía como ídolo, mas sem a grande taça que validasse sua passagem. Sua venda foi uma libertação financeira para o clube, mas uma ferida aberta para o torcedor que sentia que aquela história ainda não tinha um ponto final. Paquetá desembarcou na Itália em janeiro de 2019 com a aura do novo Kaká, mas o Milan que ele encontrou não era o de 2003. Era um gigante em crise de identidade, perdido em trocas de técnicos e esquemas táticos engessados. O futebol alegre do Flamengo foi sufocado pelo rigor tático italiano. Rotulado pela imprensa como muito brasileiro, um código para indisciplinado, Lucas viu sua confiança desmoronar. Na temporada 18 e 19, em 17 jogos marcou um gol e deu uma assistência. Na temporada seguinte, o limbo. Em 27 jogos não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. O fracasso na Itália gerou uma desvalorização dolorosa. Comprado por 35 milhões de euros, ele foi descartado para o Lyon por apenas 20 milhões de euros. Parecia o início do fim, mas na França ele encontrou o mentor ideal: Juninho Pernambucano. Longe do pragmatismo italiano, Paquetá floresceu. No Lyon ele não era apenas um meia, era o motor do time. Aprendeu a marcar, a pressionar e finalmente voltou a balançar as redes com consistência. 2021 prometia ser o melhor ano do Paquetá e um jogo específico teve seu ápice na França, contra o PSG. O jogo terminou em empate, mas o campo viu um monstro. Paquetá abriu o placar e deu uma aula de box to box.
Ele provou que a agressividade defensiva que a Itália dizia que ele não tinha era, na verdade, sua maior arma. Ele não apenas enfrentou as estrelas de Paris, ele as ofuscou. Terminou a temporada 21-22 com 44 jogos, 11 gols e 7 assistências. Essa temporada consolidou a ideia de que ele era o melhor jogador da Ligue 1 fora do PSG. A ressurreição foi tão meteórica que o West Ham não hesitou em quebrar seu recorde de transferência. Ele foi vendido por cerca de 61 milhões de euros. Em 2 anos, Lucas Paquetá triplicou seu valor de mercado e calou os críticos de Milão. Em agosto de 2022, Paquetá desembarca em Londres como a contratação mais cara da história do West Ham. O desafio era imenso, adaptar seu estilo refinado a um time físico e acostumado a sofrer na Premier League. Mas o garoto do Ninho não fugiu da briga. Ele trouxe a ginga brasileira para o futebol inglês, tornando-se o cérebro da equipe que precisava de um líder. No meio da sua primeira temporada inglesa, foi convocado para a Copa do Catar, jogando como titular absoluto. Em 4 jogos, marcou um gol contra a Coreia do Sul e era considerado o parceiro ideal para o Neymar. De volta à Inglaterra, Paquetá transformou o West Ham. Ele não era apenas o camisa 10, era o jogador que mais desarmava e o que mais criava chances. E aí veio o ápice dele no West Ham. Em Praga, o West Ham buscaria o fim de um jejum de 24 anos sem títulos na final da Conference League contra a Fiorentina. O relógio marcava 90 minutos e o jogo estava empatado em 1-1. O empate parecia certo, até que no círculo central Paquetá recebe a bola sob pressão e com um toque de gênio dá um passe vertical que rasga toda a defesa italiana. Jarrod Bowen recebe e marca. Aquela assistência não foi apenas um passe, foi a assinatura de um jogador que havia atingido o ápice da maturidade tática e técnica. O West Ham campeão depois de 24 anos sem levantar uma taça, e o Paquetá cada vez mais ídolo. Na temporada seguinte, Paquetá elevou ainda mais o nível. Ele não apenas jogava para o time, ele jogava para a história. Em 43 jogos marcou 8 gols e deu 7 assistências. O Manchester City de Pep Guardiola fez uma proposta oficial para tirar Lucas Paquetá do West Ham. O Manchester City de Pep Guardiola sinalizou uma proposta astronômica de 80 milhões de libras. Paquetá estava a uma assinatura de se tornar o herdeiro de Kevin De Bruyne no melhor time da atualidade. Pela primeira vez na carreira, a dúvida deu lugar à reverência. Paquetá não era mais instável como no Milan, ou em recuperação como no Lyon. Era o alvo do melhor treinador do mundo. O impacto psicológico foi imenso. Ele sentia que tinha vencido a Europa. O mundo estava finalmente aos seus pés. Ele era o mestre do ritmo e o dono do meio de campo. Agosto de 2023 deveria ser o mês em que Lucas Paquetá se tornaria o jogador brasileiro mais caro da Premier League. Mas em um piscar de olhos, a negociação de 80 milhões de libras foi congelada. O motivo? Uma investigação da FA sobre padrões de apostas suspeitos em 4 cartões amarelos recebidos pelo meia. Sobre o caso, vai ser a primeira e única vez que eu vou falar. Eu fui aconselhado pelos meus advogados a não fazer comentários sobre o caso. O sonho do City não apenas parou, ele evaporou. Enquanto o processo corria em sigilo, Paquetá tentou manter o foco, mas o anúncio oficial da acusação pela FA em 2024 foi o golpe de misericórdia na sua imagem pública. A face que antes estampava campanhas de alegria e dança, agora ilustrava manchetes sobre esquemas de aposta. O mercado europeu, antes ávido por seu talento, fechou as portas. Ninguém ousaria investir em um ativo que carregava o risco iminente de um banimento vitalício do futebol. A agressividade defensiva, sua maior evolução na Europa, tornou-se seu maior medo. Cada dividida era risco de cartão, e cada cartão era o reforço à narrativa da acusação. Ele passou a ser tratado pela imprensa inglesa não mais como o talento de West Ham, mas como suspeito. A reputação construída em uma década estava em xeque. Paquetá parou de ser convocado e seu mental se desgastou completamente. Após anos sob a sombra de um possível banimento, o processo na FA chega a uma conclusão. Lucas Paquetá é absolvido das acusações mais graves por falta de provas conclusivas. Eu pude comprovar a minha inocência, vencer esse caso e poder fazer o que eu amo normalmente. O veredito traz o alívio, mas não apaga o dano. Foram 2 anos de estagnação, de perda de patrocínios e de uma imagem arranhada pela desconfiança. O jogador está livre para jogar, mas a ferida na alma e na reputação ainda está aberta. Enquanto Paquetá lutava nos tribunais, o West Ham entrava em declínio. Em 2026, o clube londrino vive uma crise esportiva na zona de rebaixamento e 5 pontos atrás do Nottingham Forest. É nesse cenário de terra arrasada que surge o Flamengo. Mas não é o Flamengo de 2017. O clube agora é uma potência financeira e esportiva.
Um empilhador de taças que não precisa de um salvador, mas que deseja o seu filho de volta. O valor de mercado torna-se secundário. As negociações giram em torno da casa de 45 milhões de euros, o que tornaria a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Porém, o que está em jogo não é financeiro, mas sim a repatriação da imagem de um ídolo. Em 2026, o Maracanã não espera o garoto que dançava por alegria, espera o homem que sobreviveu por resiliência. O retorno ao Flamengo não é um passo para trás, nem uma derrota para o mercado europeu. É a busca pelos espólios de um herói. É a compreensão de que, às vezes, para salvar o seu futuro, você precisa abraçar o seu passado.